Hoje vamos analisar a primeira empresa do setor de proteínas aqui do canal e que atualmente é a segunda maior empresa produtora de carne bovina do Brasil e que abate mais de 30 mil cabeças por dia. Isso mesmo, nesse vídeo vamos analisar a Marfrig. Se vocês têm dúvidas se deve investir nela ou não, esse vídeo pode ajudar você, lembrando que essa é minha análise de fundamentos, então não é uma recomendação de compra ou venda de ativos e não importa de horário ou quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Marfrig. E nessa análise vou trazer uma breve história da Marfrig, dados da Bolsa de Valores, fontes de receita, resultado mais atualizado, histórico de resultados sobre receita, lucro, fluxo de caixa e, claro, endividamento, sendo que no final de nossa análise eu faço um checklist resumindo os principais pontos que a gente viu e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na Marfrig. Por isso fica até o final da nossa análise e o foco aqui do vídeo é exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da bolsa e se eu conseguir te ajudar ao longo da nossa análise, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise que eu solto semanalmente aqui no canal. Começando então a história da Marfrig, que se inicia nos anos 2000 e começou a crescer de uma maneira bem acelerada por meio da aquisição de vários frigoríficos e plantas industriais até constituir-se como uma das líderes globais de todo o setor. A partir daí a empresa começou a fazer uma expansão que aconteceu primeiramente no estado de São Paulo e Mato Grosso. Entre 2005 e 2008 foram feitas 35 aquisições, sendo metade delas feitas no exterior. Em 2007, a Marfrig fez o seu IPO na Bolsa de Valores, na nossa atual B3, sob o segmento do novo mercado, nível mais alto de governança. E no início de 2009, já eram 57 plantas em 9 países. E ao longo do ano, ela passou a operar em mais de 3 unidades, ampliando a sua capacidade de processamento em 8.800 cabeças de gado por dia. Quando foi em 2015, ocorreu uma forte pressão no consumo de carne provocada pela reabertura do mercado chinês, que reforçou ainda mais o processamento, o processo de globalização do consumo da carne. Em 2009, a Marfrig se tornou a empresa com o maior número de plantas certificadas para exportar para a China e eles seguiram uma estratégia de crescimento quando em 2021 eles assinaram um acordo de financiamento no valor de 30 milhões de dólares com prazo de 10 anos vinculado à sustentabilidade com uma empresa americana que eu vou deixar aqui embaixo para você ler, porque senão eu vou passar vergonha lendo o nome dela. E um detalhe muito importante é que no início de 2022 a Marfrig assumiu o controle da BRF, a BR Foods, que é dona da Sadia e Perdigão. E hoje a Marfrig é líder na comercialização de alimentos derivados da carne bovina na Argentina e a segunda maior exportadora de carne bovina do Brasil e a maior exportadora de carne bovina do Uruguai e a quarta maior processadora de carne dos Estados Unidos, com 14% do market share de lá. Na composição acionária da Marfrig consta que ela tem 53,1% das ações com seus controladores, que é composto pela MMS Participações e seus sócios individualmente. E dentro da MMS Participações, ela é controlada pelo Marcos Antônio Molina dos Santos e Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, cada um com 50% de participação na MMS. E tem uma parte ínfima com conselho de administração, conselho fiscal, diretoria, ações da tesouraria, que juntos dão apenas 0,24% das ações. E por fim temos 46,6% das ações em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Em relação aos dados da Bolsa de Valores, nome da empresa Marfrig Global Foods S.A., código de negociação MRFG3, Fundação 2000, setor de atuação consumo não cíclico, segmento carnes e derivados, segmento de listagem novo mercado, free float total de 46,66%, 100% de tag along e valor atual de mercado 5,7 bilhões. Em relação às fontes de receita da Marfrig, não tem muito erro, porque basicamente são os frigoríficos que compram animais das pecuárias, cuidam no transporte até que chegam nos abatedouros, depois fazem o abatimento e aí ela vende já como produto. Então a Marfrig não faz a criação do animal. E o principal diferencial da Marfrig tem que ser no baixo custo de produção. Quanto maior for a operação, melhor é para a empresa, porque eles podem fazer uma melhor gestão e aí chegar até ter uma diminuição de custos e aumentar a margem dela, que naturalmente são menores nesse setor. E já entrando nos principais destinos de exportação, temos que 83% da receita de exportação vai para a Ásia, sendo 64% o Japão e Coreia e 19% outros países da Ásia.
11% é exportado para a América do Norte, 4% para a União Europeia e 2% outros que são os mais pulverizados. Na receita líquida consolidada por exposição global, podemos ver o quanto a Marfrig é diversificada com sua receita, vindo a maior parte da receita respectivamente dos Estados Unidos, seguido pelo Brasil, depois China e Hong Kong, Oriente Médio, Japão e por aí vai seguindo até chegar no Uruguai. A receita líquida consolidada foi de 36 bilhões, ou seja, 54% a mais que o terceiro trimestre de 2021, vindo 41% da América do Norte, 20% da América do Sul e 38% dessa receita com a BR Foods. Como não tem exercício anterior da BRF, não tem parâmetro de resultado trimestral para a gente acabar comparando. E olha que interessante, apesar da receita ter aumentado em 12 bilhões, o EBITDA caiu para 3,7 bilhões, ou seja, uma queda de 19,9%, e a margem EBITDA também caiu em 9,6 pontos percentuais. Vamos ver já já a justificativa para isso. Mas nesse resultado do terceiro trimestre de 2022, a Marfrig fechou com lucro líquido de 430 milhões, que é 74,3% a menos que o terceiro trimestre de 2021, que já tinha fechado em 1,6 bilhão. E desse lucro líquido, a BRF representou um prejuízo de 40 milhões e a Marfrig apresentou um lucro de 471 milhões. Ainda no terceiro trimestre, o CPV foi de 2,4 bilhões, um crescimento de 6,6% comparado ao terceiro trimestre de 2021, explicado principalmente pelo aumento do preço médio da compra do gado e pelo maior volume de vendas no período. E dois pontos importantes que impactam negativamente esse resultado da Marfrig foram, primeiro, o preço de compra do gado, que aumentou em 14,6% em comparação com o terceiro trimestre de 2021, e o indicador geral de mercado do preço médio de venda, que ficou 2,5% inferior quando comparado com o mesmo período de 2021. E isso fora os créditos do abate, como o couro, sebo e outros subprodutos, que foram 3,5% menores que em 2021. E de um modo geral, o custo dos produtos vendidos da Marfrig foi de 31 bilhões 70,3% superior ao mesmo período de 2021, explicado pela consolidação dos resultados da BRF e pelo maior volume de vendas e aumento também do custo da matéria-prima do segmento de bovinos. Agora que demos uma analisada nesses destaques trimestrais no resultado mais atualizado, vamos então para a nossa análise histórica horizontal, começando pela receita líquida. E a verdade é que entre 2011 e 2017 teve uma recessão e o setor ficou um pouco mais estagnado. Você pode ver que não passava da receita dos 20 bilhões nesse período aí que eu mencionei, mas depois o mercado de proteínas foi aumentando de representatividade e a Marfrig também foi ganhando market share aos poucos e com isso foi melhorando. Em 2018 a China teve uma doença que começou a dar nas carnes suínas e por um pequeno determinado período de tempo ocorreu uma substituição da carne suína, carne de porco que eles consomem muito lá, pela carne de boi, e isso aí afetou um pouco a receita também da Marfrig. Já de 2019 para frente ela começou a efetivar mais projetos, a vender mais carne, e na última barra temos aqui o ano de 2022, mas aquilo é o acumulado dos últimos 12 meses, que por enquanto se encontra em 117 bilhões. No quesito lucro líquido, que é uma das métricas mais importantes de todas, podemos ver que o histórico anterior do ano de 2017 desanima um pouco, constando prejuízo atrás de prejuízo, mas depois disso ela conseguiu melhorar os resultados, que até então vem mantendo-se crescentes, sendo o seu melhor resultado até então o de 2021, com 6,6 bilhões de lucro. E no acumulado dos últimos 12 meses, considerando já esse terceiro trimestre de 2022, a Marfrig está com 5,7 bilhões de lucro líquido, e a priori essa melhora em seus lucros de uns anos para cá está se dando por conta do aumento do dólar e também do consumo de carne no mundo. Em relação ao seu fluxo de caixa operacional, ele sempre ficou no positivo, mas temos aqui como destaque os anos de 2020 e 2021 e até então acumulado os últimos 12 meses de 2022, que se encontra a priori em 7,2 bilhões. Nos resta ver como vai ser o fechamento. Daqui a pouco deve sair o resultado do quarto trimestre de 2022, a gente vai poder ver exatamente como ele fechou. Mas no acumulado dos últimos 12 meses está bem bacana. Agora chegamos a um ponto importante, que é o seu endividamento. E por que tão importante assim? Simplesmente porque esse setor de proteínas é um setor já caracterizado por ser bem alavancado, como vamos poder ver já já. Primeiro, então, em relação ao seu endividamento, podemos ver que ele é bem crescente e deu um salto de 2021 até 2022, foi mais de 100%, chegando a ficar em 62,8 bilhões,
Mas como sabemos que sua lucratividade também foi grande nesse meio tempo, nós precisamos olhar a relação de alavancagem, ou seja, a relação dívida líquida EBITDA e o seu histórico. E podemos ver que ela diminuiu muito em relação ao que ela já foi nos anos de 2017, que ficava em 12 vezes, e 2018 que ficou em 7,5 vezes dívida líquida e EBITDA. Sendo que atualmente a relação de alavancagem nos últimos 12 meses se encontra em 2,4 vezes, o que é bem tranquilo em relação ao que já foi. E a dívida bruta esse terceiro trimestre de 2022 fechou em 59 bilhões, sendo 20% da dívida de curto prazo e 80% de longo prazo. Lembrando que 34% da dívida é em moeda nacional e 66,6% ou só 66% é em dívida estrangeira. Agora já indo para a parte da dívida, no resultado desse terceiro trimestre de 2022, considerando a entrada da BRF, a Marfrig fechou em 39 bilhões em dívida líquida, sendo a alavancagem desse trimestre de 2,38 vezes. E antes de eu ir para o checklist final e deixar minha opinião sobre investir na Marfrig, se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui, já deixa o like e se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma. Sem mais delongas, vamos ao nosso checklist. E o primeiro ponto dele é governança corporativa, e a Marfrig é do segmento do novo mercado, nível mais alto de governança, tem um bom free float, 100% de tag along, a remuneração dos executivos ficou legal mesmo só depois de 2018, porque antes disso era só prejuízo. Um ponto negativo da governança fica com o Marcos Molina, fundador da Marfrig, com alguns rolos na justiça. Ele era investigado primeiro por pagar propina ao supervisor da Caixa Econômica Federal para liberar para ele o valor de 300 milhões de reais, e também foi investigado por uma compra de ações em nome da esposa, sendo que ele tinha acabado de fechar uma aquisição muito importante para a Marfrig, e isso é considerado inside trade. Então isso avacalha muito esse histórico de governança. Segundo ponto, lucratividade. É uma empresa que tem um histórico meio obscuro de lucratividade, porque ficou mais ou menos uns 7 anos consecutivos de prejuízo, e vamos ver se ela vai continuar a manter essa alta lucratividade que vem apresentando desde 2018. Terceiro ponto aqui é a geração de caixa. Ela tem uma forte geração de caixa operacional, mesmo nos anos que ela teve prejuízo, ela manteve um caixa operacional no positivo, e isso é um ponto positivo para a Marfrig. E o nosso quarto ponto é o endividamento, e esse ponto acaba sendo o mais preocupante aqui, até porque, como eu falei, esse setor é caracterizado por uma alta alavancagem. Em 2020, 2021 e 2022 ela ficou com uma alavancagem assim, bem menor do que ela já foi, mas continua trabalhando com endividamento lá no teto. E caso ela consiga se manter até umas 3 vezes dívida líquida e EBITDA, acho que ela fica mais tranquila e pode fazer uma boa gestão do seu endividamento. Vamos ver como ela vai se apresentar no fechamento do ano de 2022, que eu estou até bem curioso para saber. Agora vamos à minha opinião pessoal sobre a Marfrig depois dessa nossa análise. Ela é uma empresa que vem se apresentando muito melhor em relação aos seus resultados do que ela foi em 2017, mas que naturalmente é de um segmento com margens apertadas. Então qualquer custo mais elevado no preço do boi já afeta ela, ou mesmo o câmbio afeta bastante seus resultados, bem como a gente pôde até ver ao longo dessa nossa análise. Esse último resultado que teve foi prova disso. Para mim ela tem dois fatores de muita atenção, principalmente para os possíveis investidores, e claro, fora a margem mais apertada, que é outro ponto sim, muito importante. Só que dentre esses dois, o primeiro deles é a atenção com o endividamento dela. Ainda mais nesse momento, sim, está controlado, mas ainda assim o histórico de alavancagem é um pouco alto. E o segundo fator é o da governança, por conta daquele rolo que teve com o Marcos Molina e a Caixa Econômica Federal, e o outro rolo que teve com a CVM de um possível inside trade que é contra a lei. E por conta desses fatores, eu já descarto a Marfrig da minha carteira, mas se você gosta dela por algum motivo que eu não falei aqui durante a análise, você pode deixar aqui nos comentários para agregar com esse vídeo. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essas informações, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, e não esquece de deixar o like. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.